Olá, boa noite, paz seja com todos. Quero desejar aqui uma noite abençoada para você, cheia de misericórdias do Senhor, e que Papai do Céu possa estar te abençoando cada vez mais nessa noite. Eu tenho uma palavra e eu queria compartilhar com você. São dois textos. Um deles está em Ruth, no capítulo 1, a partir do capítulo 1. E está escrito assim, acompanha comigo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Na minha tradução, na outra tradução, está escrito: houve rumores de fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Acompanha comigo, que coisa interessante. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deixa eu parar por aqui e voltar num texto que está lá em João. Acompanha comigo. Ele está lá em João 6, a partir do 51. Jesus está dizendo na boca do evangelista João essa palavra: eu sou. Preste atenção, eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, nessa noite eu quero que você reflita um pouquinho. Pão é alimento que está na mesa de quase todas as pessoas do mundo. Mesmo nós não sendo franceses, nós gostamos do pãozinho de sal, aquele pãozinho pequenininho. E a gente vê isso em todas as mesas, quase sempre pela manhã e à tarde. É um alimento barato. É claro que dentre esses alimentos existem outros que nós podemos citar, mas eu quero falar um pouquinho de pão. Quando Elimeleque toma a decisão de sair de Belém, padaria de Deus, e toma a direção de ir para Moabe, uma terra amaldiçoada, ele não tomou permissão, ele não perguntou a Deus. Ele tomou direção sozinho, direção de homem. Ele colocou no coração porque ele escutou rumores de fome e de guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. A casa que tem pão vivo do céu, ninguém sai da mesa. A casa onde tem fartura de pão, ninguém abandona seu lar. O que acontece hoje é que vemos que as pessoas estão achando que a mesa está farta. Muitos de nós estão achando que a mesa está farta de Deus, de pão, mas na hora de aproveitar está comendo só as migalhas. Elimeleque não tomou direção a Deus. Se tivesse na casa dele pão vivo que desce do céu, se tivesse pão vivo que desce do céu,
Elimeleque não teria deixado Belém para ir para Moabe. Moabe significava derrota, lugar amaldiçoado. Todos sabem da história. Querido, nós somos servos, líderes de célula, obreiros da casa do Senhor. Se faltar pão vivo na minha e na sua vida, na casa, na mesa, somos morada do Altíssimo. Se faltar pão, pode saber que algo de anormal acontece. Se nós buscarmos aqui, querido, mas na casa de Deus não pode e não deve faltar pão. Mas para não faltar pão, nós precisamos nos esforçar muito para que as nossas mesas estejam sempre fartas e não com migalhas. O que acontece hoje é que nós vemos nas mesas migalhas. Hoje nós não estamos mais nos deparando com aquela mesa farta. Pastor, não estou entendendo. Nós não estamos deparando mais com aqueles cultos cheios da glória de Deus. Hoje nós chegamos nos ministérios, nós chegamos nas igrejas, nas congregações, e não vemos mais paralítico deixando a cadeira e sair correndo. Nós não vemos mais aleijado deixando ali sua muleta, seu encosto, e se levantando e saindo correndo. Porque está faltando pão. Me perdoa. Está faltando pão. Aonde? Na nossa casa. Porque quando tem pão na nossa casa, as igrejas estão fartas. O que acontece é que estamos tentando saciar-nos só com as migalhas. Por isso eu quero deixar um recado para você aqui. Primeiro, não se contente com migalhas. Há um texto que eu queria compartilhar, se eu conseguisse abrir aqui, eu iria compartilhar com você. Ele está em Mateus. É fácil demais, entendeu? Você pode acompanhar comigo se você estiver focado. Mateus 15. Acha aí rapidinho e nós vamos compartilhar junto. Mateus 15, a partir do 25, está escrito assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar pão, preste atenção na frase, dos filhinhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Queridos, não deixe a sua mente, o seu corpo, contentar com migalhas. Deus quer mais para você. Se você entender que você é templo do Espírito Santo, você vai buscar mais de Deus. O crente sem pão, o servo sem pão é um carro sem gasolina. Pode ser o melhor carro do ano, mais lindo, sem gasolina. Que nunca falte pão nas nossas mesas. Que nunca falte pão na sua mesa. O que não tem faltado são casas de Deus se contentando com migalhas que caem das mesas. Aquela mulher disse para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Desculpe aqui, queridos. Ela se contentou com as migalhas. Mas você é templo do Espírito Santo. Você que está me assistindo aí, deixe seu comentário. Mande um boa noite. Um glória a Deus. Eu sei que já posso ver aqui dezenas de pessoas compartilhando, assistindo. Um beijo no coração de vocês. Mas fique com essa palavra essa noite. O que não pode faltar é pão vivo. O que não pode faltar é a presença. Não podemos nos apresentar a Deus com mesas vazias.
Não podemos nos apresentar a Deus, corremos sério risco. A Bíblia diz em 2 Samuel, a partir do capítulo 6 ali, no versículo 1 até 7, 8, acredito, que Davi sentiu o desejo enorme de levar a Arca da Aliança de volta para Israel. A arca passou, Saul não preocupou em levar a Arca da Aliança de volta, que era a manifestação da presença de Deus. Davi, então, uma das primeiras coisas que ele faz, ele quer trazer a presença de Deus de volta para Israel. Mas irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês. Ele queria sim a presença de Deus, mas não se preparou. E ele não preparou os seus auxiliares. A Bíblia diz que quando eles conduziam a arca naquela carroça, não era para ser a Arca da Aliança. A presença de Deus não é feita para carregar em carroça. A presença de Deus é feita para carregar dentro, no templo, como diz o meu apóstolo, em nós. A presença de Deus é assim. Mas Davi colocou ali então ela numa carroça e começou a caminhar. A Bíblia diz então que eles não tinham entendido o sentido da presença, porque faltava pão. Querido, quando falta pão, falta tudo. Se faltar pão, falta tudo. E no meio do caminho, aqueles bois tropeçaram. E quando eles tropeçaram, a arca tombou. Uzá, um de seus auxiliares, tocou na arca. Mas Uzá não tinha pão. Não tinha mais vida com Deus. Não tinha mais presença de Deus. Um beijo aqui para a pastora Sandra, que está assistindo lá em Curitiba. Esposa do pastor Cláudio, Deus abençoa. Então Uzá tocou naquela arca e foi fulminado. A ira de Deus desceu naquele lugar e ele foi fulminado, ele morreu na hora. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado naquilo que você tem tocado. Porque se não tiver presença de Deus, se não tiver pão vivo, nós fazemos as coisas tão relaxadamente, tão superficial. Nós tocamos nas coisas de Deus, que é tão séria e tão santa. A Bíblia diz em Abacuque que Deus não suporta ver o mal. Os olhos de Deus não suportam ver o mal. E muitas das vezes, nosso coração cheio de malícia. Tivemos uma ceia no domingo agora. Aliás, 2, de manhã e à noite. E quem estava lá pôde contemplar a presença de Deus naquele lugar. Deus desceu naquele lugar. Deus desceu em Nova Carapina. Foram cultos magníficos. Porque eu quero dizer para você, só foi dessa forma porque quando Deus olhou, Deus viu que tinha pão vivo, presença. Se tiver presença de Deus. Elimeleque, voltando em Rute 1, Elimeleque, ele saiu daquele lugar, ele saiu da padaria de Deus, porque não tinha pão. Pastor, não entendi. Eu quero fazer agora uma pequena exortação para você entender. Muitos de nós são como as padarias, lindas, gigantescas, maquinário de primeira, mas os fornos estão frios. Os fornos estão gelados. Não tem fogo. Não tem presença. O pastor Tommy, americano, ele diz que muitas casas de Deus estão cheias de migalhas no chão, mas as mesas continuam vazias. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Não estamos como padarias abertas, ou estamos como padarias abertas, mas não tem pão. Não tem pão.
Eu quero dizer para você, queridos, não venha adorar o Senhor com fornos vazios. Não vem. Não vem. Queira a presença dele. Queira a presença dele. Queira ter pão. Pão vivo. Pão vivo. A Bíblia diz em Levítico 6,13, não me falha a memória, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Permita que o fogo de Deus esteja aceso continuamente no seu forno. Mantenha sempre pão no forno e sobre a sua mesa. Não olhe o lugar que você está. Não olhe o lugar que você está. Se Elimeleque fosse inteligente, ele teria ficado em Belém, padaria de Deus, e teria colocado o joelho no chão e buscado a presença de Deus. Não tome decisão. Eu ministrei domingo e eu quero compartilhar com você isso aqui. Não tome decisão firmado na sua sabedoria. Não tome decisão firmado na sua riqueza. Tome decisão firmado na presença e na obediência do Deus vivo. Se ele disser para você construir um barco, não se preocupe. Não se preocupe, nem com remo e nem com motor. Quando ele falou para Noé, construa uma arca, ele deu instrução para Noé. Ele deu ali para Noé toda a condição de fazer a arca. E eu quero dizer para você, ele não mandou por motor e ele não mandou por remo, porque o Deus de Israel, o pão vivo que desce do céu, é que estava no controle da arca. E mais uma coisa para a gente finalizar. Para a gente finalizar. O que começa em Deus, termina em Deus. Essa crise que estamos passando na área da saúde, essa pandemia que tem atingido homens e mulheres de Deus. E aqui eu deixo outro recado. A Bíblia diz que nós iríamos passar por toda sorte, passa o ímpio e passa o justo. Então, quando um homem de Deus recebe algo assim, é porque Deus está literalmente no negócio. Nós não somos imortais. Estamos cheios da presença de Deus, sim. Sim, mas podemos ser acometidos, sim, de um vírus desse. Vamos vencer? Eu creio. Mas se não vencermos, vamos morar no céu da mesma forma. Eu prefiro chegar no céu mais cedo, mas ir para o céu. E eu creio que o Senhor está mandando esta noite, está vindo do céu agora para você, 2 ordens. A primeira delas, o Senhor manda te dizer, usa a autoridade. Ele está liberando autoridade sobre a sua vida e poder para ser usado com a sua autoridade. Toma essa palavra essa noite. Medite nessa palavra essa noite. E que o Espírito do Deus vivo possa nos abençoar cada vez mais, nos fortalecer cada vez mais, nos levantar cada vez mais, para que possamos concluir o propósito para o qual fomos chamados. Não permita que nada, não permita que vírus, não permita que políticos, não permita que Satanás possa tentar roubar aquilo que Deus te deu. Quem tem que ficar trancado e com medo é Satanás. A minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja crescente que vai morar no céu. E se você crê nisso, eu sei que aonde você estiver agora, você está dando um glória a Deus. Um louvado seja Deus, porque há um Deus no céu que nos cobre com toda sorte de bênção. Por isso eu deixo aqui essa pequena ministração. E eu quero frisar mais uma vez aos líderes de Nova Carapina, da ICB Vitória, da ICB Espírito Santo e de todo o país. Vocês são mais que vencedor. Deus vos chamou com propósito. O ide sem medo.
Deus, o meu Deus, não tem pacto com frouxo. Ele cuida de você, te dá uma missão, porque Ele sabe aonde você vai chegar. Um beijo no seu coração, fique na paz e que as bênçãos do Senhor, sem medidas, possa alcançar você nesta noite. Compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos, para os grupos, para que o Espírito de Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Até domingo, estamos no templo, fazendo um trabalho, aquilo que o Senhor nos direcionou. Mais uma vez, fique em paz. Boa noite.